quero te abençoar, eu quero declarar as bênçãos do Senhor para contigo, irmão, para o teu lar, a tua igreja, para o povo de Deus neste lugar, o teu trabalho, teu ministério, para o povo de Deus neste lugar. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Nós te queremos, Deus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, Pai. Nós te entregamos, Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Aceita, Deus, as nossas vidas que nós ofertamos no teu altar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus enviou
crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nossa vida está em tuas mãos, Senhor.
aceita o nosso louvor, a nossa adoração que nós te oferecemos, Pai. Humildemente, Senhor, fala conosco agora pela Tua palavra, derramando a Tua unção sobre o pastor Fabrício e abre, Deus, os nossos ouvidos, os nossos corações para ouvirmos, para entendermos. E nós te pedimos, Pai, sempre, livra-nos de sermos meros ouvintes da Tua palavra. Ajuda a gente a ser praticante. Livra a gente do auto-engano, de ouvir, de ler e de não viver, Pai. Mas que a gente seja como o Senhor nos ensinou, porque aquele que ouve e pratica a Tua palavra é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Que seja assim com as nossas vidas individualmente, com as nossas famílias e com a nossa igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Pastor Fabrício vai nos trazer uma palavra inspirada pelo Senhor sobre a igreja reconciliadora. Certo, pastor? Deus abençoe a senhora, essa palavra. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Como é bom adorar a Deus, né? Exaltar a Deus e poder cantar para Ele. Como o Deco também disse, que nada melhor do que sentar para ouvir a palavra do Senhor e poder desfrutar dessa palavra tão poderosa sobre nossas vidas, né? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida nessa noite, amém? Que a paz dele seja sobre nossos corações, sobre nossas mentes. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 5. No 17 até o 20. 2 Coríntios 5, 17 até o 20. Se você pudesse colocar de pé por mais um instante. Toda reverência a Deus, vamos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você pode fechar seus olhos, para a gente ter um tempo de oração. Obrigado por essa noite, meu Deus. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, Deus. Não há nada melhor do que poder Te adorar, cantar para Ti, Te exaltar, e nós sabemos que o Senhor manifesta no meio dos louvores, Pai. O louvor é uma pregação, Pai. O louvor é uma palavra que toca em nossos corações através da música. Mas agora nós queremos sentar, Senhor, e poder refletir na Tua palavra, que é o nosso guia, que é a nossa direção, que é o nosso alimento, Espírito Santo. E nessa noite te pedimos com muita sabedoria, fala ao nosso coração, nas nossas mentes, nos dê habilidade no nosso intelecto de entender a Tua palavra, ministra sobre a minha vida e a vida de cada irmão e irmã nessa noite aqui, Espírito Santo. Queremos mais da Tua palavra, queremos mais da Tua presença, queremos mais de Ti sobre nossas vidas.
E nós necessitamos muito mesmo que o Senhor fale conosco, porque a Tua palavra, Pai, ela encontra o nosso coração, quando nós abrimos a porta do nosso coração para ela e deixamos o Senhor fazer a Tua vontade em nós. Há poder na Tua palavra, há poder no Senhor, Espírito Santo, que pode nos convencer de que a Tua palavra é a melhor coisa para nossas vidas e nossas igrejas, ó Deus. Obrigado por tudo. Abençoe nosso culto, abençoe cada momento agora, Pai, aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo pela internet, nos acompanhando pela internet, Jesus, que o Senhor possa continuar ministrando sobre todos nós, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Pode se sentar. Nós, esse mês, estamos numa série de pregações sobre o tema A Igreja de Deus. Semana passada eu falei um pouco aqui sobre a igreja dos relacionamentos, um tema que eu amo pra caramba de falar. E hoje eu quero falar sobre algo tão importante para nossas vidas, para nossas igrejas e para nossa igreja local aqui na IMAS, que eu acho que para todo tempo, né, toda era, esse tema, ele sempre foi importante. Não obstante, para a nossa época também ele é muito importante diante de tudo que está acontecendo na nossa sociedade. Quando a gente lê a história das sociedades do passado, né, e principalmente no nosso caso, quando nós vamos ver a sociedade de Cristo, nós percebemos que naquela época as coisas não eram tão fáceis também quanto muitos pensam, né? Existiam as mesmas demandas de dificuldade, desafios, de problemas na sociedade como temos na nossa hoje. Então essa palavra foi muito relevante talvez para a época através do apóstolo Paulo, esse texto bíblico, como pode ser relevante para o nosso tempo ainda, porque a Bíblia é super atual. A Bíblia, ela transcende o tempo, de geração em geração ela vai se cumprindo e mostrando o quanto ela é importante para nós. E o tema da minha palavra hoje se chama Igreja Reconciliadora. Repete comigo, Igreja Reconciliadora? Igreja Reconciliadora. Talvez as nossas mentes, nossos pensamentos, nós logo imaginamos, né? É óbvio que a igreja ela é reconciliadora, né? Mas nem sempre. É para ser, não é verdade? Mas nem todas. E os fatos dizem, as estatísticas dizem, o fato de ter o nome de igreja não significa que é uma igreja de Jesus. E não é pelo nome, pela história. O que define uma igreja de Jesus, como eu falei hoje de manhã aqui, é um povo, pessoas que caminham na coragem, numa radicalidade de fazer as mesmas coisas que o próprio Mestre Jesus fez e ainda faz. Diante disso, eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, durante a leitura do capítulo 5, quando eu estava preparando esse sermão. O apóstolo Paulo, no versículo 1, ele já começa dizendo sobre a habitação celestial. Ele nos convida a refletir sobre as moradas no céu. E é interessante que ele expressa a ideia de viver na terra como a esperança de uma morada celestial. Olha que legal. Viver na terra com a esperança de uma morada celestial. Enfim, ele percebeu que o fim do evangelho é nos proporcionar uma morada eterna com Jesus, porque é essa a ideia do evangelho. Fazer a gente olhar para além do nosso tempo. E é isso que confronta muitas pessoas. E quando eu vejo o apóstolo Paulo falar aqui nesse texto, nesse capítulo, sobre habitação celestial, que, né, ainda que as coisas
não aconteçam da forma que nós gostaríamos aqui na terra, para a gente olhar para o alto e perceber que há uma morada celestial nos esperando, eu vejo ele também nesse capítulo, falando agora com mais foco no texto que nós lemos, 2 Coríntios 15, 17 e 20, ele falando sobre o ministério da reconciliação. Uma primeira coisa que ele afirma forte aqui é que quem está em Cristo é uma nova criatura. Na versão que eu li aqui, uma nova criação. E as coisas antigas já passaram. E ele vai ressaltando aqui que essa nova vida, essa nova criação, essa nova vida, essa nova criação, e ele fala com propriedade, porque ele experimentou na sua própria vida essa nova vida. Ele ressalta que essa nova vida provém de quem? De Deus. Vem de Deus. E ele declara que nos reconciliou consigo mesmo. Que Deus misericordioso, hein? Nos reconciliou consigo mesmo. É meio que o filho briga com o pai, e quantas vezes eu briguei com meu pai, e a iniciativa de trazer o processo de reconciliação veio de quem? Minha? Não, dele. É o maduro, é o mais maduro na fé. Vem cá, filho, vamos conversar aqui. A gente percebe aqui o apóstolo Paulo dizendo que Deus nos reconcilia consigo mesmo, por meio de quem? Por meio do nosso Mestre Jesus. E é interessante que nesse texto de 2 Coríntios 5, 17 e 20, ele também menciona aqui que além de nós recebermos uma dádiva da reconciliação com o próprio Deus, Deus também nos entrega o ministério da reconciliação. Deus coloca sobre nós o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo vem dizendo aqui que Deus reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os pecados do ser humano, não levando em conta os pecados dos homens e das mulheres. Deus olha para cada um de nós, para a nossa sociedade, e eu fico pensando, pessoal, quanta misericórdia, não é verdade? Deus tem. Olha para a nossa sociedade atual, para o nosso século. Deus tem muita misericórdia para derramar sobre a nossa sociedade, não é verdade? Agora, que misericórdia inesgotável. Olha para ao longo da história da humanidade, quantos anos, gerações em gerações, pessoas lá atrás repetindo os erros, ou muitas das vezes nós repetindo os erros deles, e Deus nesses anos todos, nesse tempo todo, tendo uma misericórdia do ser humano, da humanidade, uma incansável misericórdia de reconciliar consigo a humanidade, o ser humano. E aí Deus, com essa maravilha de nos entregar esse presente de reconciliar as nossas vidas com a dele, ele também nos dá um outro privilégio, o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é poderoso para mim. Saber que através de mim, Deus pode reconciliar uma pessoa com Ele. Assim como Ele reconciliou as nossas vidas, o humano, a minha vida com Deus, a sua vida com Ele mesmo, através da vida de Jesus. Jesus, aquele que morreu por todos nós, pode nos usar como um grande instrumento para reconciliar com Ele a humanidade. E aí eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo também nesse texto, que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, os cristãos são representantes desse reino na terra. Nós somos os representantes de Cristo na terra.
E é dever do cristão trabalhar para a reconciliação do ser humano com Deus, porque caia bem ao Senhor, cai bem ao ser humano, cai bem à humanidade. Ser um embaixador de Cristo ou um representante de Cristo na terra, né, é simplesmente trabalhar e dedicar as nossas vidas no dia a dia para fazer o ser humano olhar para o céu e vivenciar essas coisas que o apóstolo Paulo disse, que há uma habitação celestial, há um lugar a ser vivido e habitado após essa terra. E é interessante que o apóstolo Paulo coloca aqui que através de nós, por meio de nós, ele encerra esse pequeno texto, né? Por amor a Cristo, portanto, somos embaixadores. Ele conclui, portanto, aqui, ó, embaixo, né? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo à humanidade por nosso intermédio. Reconcilie-se com Deus. Roberto outro dia pregou aqui sobre a ideia de nós termos as cartas de Cristo para anunciar Jesus com as nossas próprias vidas, né? E é interessante que quando Deus faz um apelo a essa humanidade através das nossas vidas, eu fico imaginando que, como diz o Serjão aqui, né? Nós somos humanos pecadores, tão falhos, pequenos na nossa natureza, frágeis, mas Deus olha para a gente e enxerga algo grande em nossas vidas. Ele nos torna grandes na ministração do Evangelho, porque é muito bacana quando nós olhamos uma pessoa que anda com Jesus e olhamos a vida dela sem antes ela andar com Jesus, como ela melhorou, como ela cresceu. E a maior grandeza de um cristão aos olhos do Senhor é quando eu começo a ministrar esse ministério da reconciliação para as pessoas. Eu abraço esse ministério da reconciliação para nossas vidas. É interessante, 2 Coríntios 5:20, por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Suplicar, tipo que quase que gritar, para que todas as pessoas possam receber essa espécie de reconciliação com Deus. Nesse sentido, com base nessa pequena introdução, eu amo estudar sobre o tema igreja. E não somente no tema igreja, vamos dizer assim, na questão mais teórica da história da igreja, dos pais da igreja, da Idade Média, embora passando por todas essas eras, eu fui muito tocado por um livro que chama Igreja Simples, quando eu vi o cara fazendo uma entrevista e fazendo uma pesquisa ao longo do mundo dos estilos de igreja e quais as igrejas que são parecidas com a igreja de Jesus. E a partir de então eu comecei e tenho feito isso, me esforçado, não por uma questão intelectual ou por mero ter conhecimento de igreja, de saber falar sobre o estado eclesiológico da igreja, nada disso. O meu intuito, a minha busca de saber qual o melhor estilo de igreja com base na palavra de Deus é justamente para que eu seja uma igreja que agrade ao Senhor. Uma igreja que faça diferente numa sociedade. E esse texto, ele é muito provocativo para nós, também muito abençoado, diante da situação de nós pensarmos uma igreja reconciliadora. Por quê? Porque se nós olharmos para o nosso tempo hoje, há uma tendência de separação na sociedade, não é verdade? Vocês concordam comigo ou não? É o que eu estou vendo. Eu vejo na internet coisas e sigo muitas coisas. E como é bom às vezes ficar um pouco sem internet. Nos últimos 5 dias das minhas férias eu desliguei celular, internet nada, nem YouTube, nem Instagram, WhatsApp somente com algumas pessoas,
mas principalmente TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer canal de notícia, eu tirei para me fazer um detox. E como é bom a gente ficar isento do que está acontecendo ao redor do mundo. A cabeça dá uma vez na semana eu faço isso, na minha folga na sexta-feira, eu não ligo o celular, eu fico zen. Porque a gente precisa de dar um tempo, né, no que a gente vê. E uma das coisas que eu mais tenho visto é uma tendência muito forte de separação. O que é isso? Cresce o distanciamento na sociedade. Existe um distanciamento presente na sociedade, pessoas separadas, inclusive familiares e cristãos, não é verdade? Por diversos motivos. E nós sabemos quais são. E quando eu olho, por exemplo, para as guerras que estão acontecendo nesse mundo, sempre houve guerras, mas vamos falar do nosso tempo, da nossa esfera. Quando eu olho para as guerras, eu vejo que o fundamento dessas guerras, entre as nações, entre cristãos, entre pessoas, o que faz essas guerras acontecer, o problema está nas relações, é relacional. O pastor Paulo Borges Júnior, um pastor aqui de Goiânia, ele diz que o problema, por exemplo, do Brasil, não é apenas financeiro e administrativo, mas é relacional. Eu achei interessante ele falar isso, diante do que nós vivemos no Brasil hoje, não é? Que também vamos falar do nosso Brasil, da nossa esfera, há uma tendência forte de separação em todos os níveis, por diversos motivos. E nós percebemos que o problema realmente, eu concordo com ele, que são as relações. Porque se as relações não estiverem boas, não haverá paz entre as pessoas, verdade ou não é? Eu já vi sócios bem-sucedidos brilhando nas suas empresas, enquanto eram amigos. Ampliaram, as relações ficaram ruins, e o que aconteceu? E aí, cada um para o seu canto, né? Foi desmontando aquilo que eles estavam construindo. Podemos olhar para um casal, não é verdade? A família, não é verdade? A base de uma família, a riqueza de uma família está na relação. Porque se nós não tivermos uma boa relação, por mais que nós tenhamos uma vida extraordinária, com momentos bons e momentos ruins, eu posso dizer que se não tiver uma boa relação, se a família não for uma família funcional nas suas relações, a melhor estrutura que ela tiver não será um fundamento, uma base para manter a família de pé. E quando nós olhamos para o tempo hoje, a Bíblia diz que o amor, no final do tempo, nos fins dos tempos, o amor ia esfriar pelo aumento da maldade, não é? E com isso, existem essas guerras que hoje, muito mais do que são guerras que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo afora, de nações, envolvendo armas, interesses, né, de poder, para mim são guerras relacionais. E aí a gente vê, em vez, né, a gente vê uma sociedade, em vez que era para ser uma sociedade tão linda, unida, uma sociedade separada. Aí que eu acredito que nós temos que entender que trabalhar para, em vez de uma sociedade separada, nós edificarmos uma sociedade dos uns aos outros. Uma sociedade nós olhamos uns para os outros. O papel da igreja é reconciliar o ser humano com Deus. Uma segunda coisa que eu vejo, que além de nós termos uma tendência de uma sociedade, né, de separação entre os humanos, eu percebo também que nós temos uma tendência de uma sociedade separada de Deus. Uma sociedade que está, eu posso dizer que não estou distanciando de Deus, eu vejo muitas pessoas aproximando de Deus,
Mas se nós fizermos um estudo na sociedade, no nosso mundo, nós vamos perceber quantas pessoas estão se distanciando de Deus, apostatando da fé, deixando a fé. E a Bíblia diz que nos fins do tempo muitos iam deixar a fé no Senhor. Eu conheço muita gente que tem deixado o Senhor, por diversos motivos, mas tem deixado. Então, além de termos uma tendência de separação entre os humanos, nós temos uma sociedade separada de Deus, homens e mulheres distantes de Deus, porque o pecado está afastando essas pessoas de Deus. A Bíblia fala que nos fins dos tempos, muitos iam procurar pastores e mestres para ouvir apenas o que querem, não é? Deixando o engano tomar o coração e esquecendo o Evangelho. Está acontecendo isso. Por quê? Por causa do pecado. O pecado afasta as pessoas de Deus, e o pecado também, sem dúvida, afasta a gente, as pessoas umas das outras. E, sem dúvida, dificilmente nós viveremos juntos se nós não estivermos unidos a Deus. E eu vou dizer, o papel da igreja é reconciliar o ser humano com Deus. Agora, sabe de uma coisa? Muito mais do que a tendência de uma sociedade que está separada entre os irmãos, entre os humanos, de uma sociedade que está separada de Deus, que há uma tendência também. Gente, o que eu tenho percebido, não sei se vocês percebem isso também, algumas pessoas percebem numa escala, outros numa outra, mas eu percebo que nessa onda nós estamos presenciando muitas igrejas divididas. Muitas igrejas se separando, entrando no mesmo fluxo da sociedade, e a gente percebe tantas coisas acontecendo que as igrejas, muitas igrejas, nem todas, mas muitas igrejas estão trilhando a mesma jornada, permitindo que essa tendência de separação tome os seus corações. E aí eu acho que esse é o problema maior. Concorda comigo ou não? Porque se a igreja, ela é o caminho, o instrumento para exercer o ministério da reconciliação, se ela é o corpo de Cristo, na qual o próprio Jesus disse que era preciso nós sermos um, como Ele, o Pai, é um, para que o mundo cresça, que Ele foi enviado para salvar o mundo. Se nós que somos o corpo de Cristo vivemos longe uns dos outros, eu acredito que é aí que há uma margem muito maior na sociedade para que ela se encaminhe cada vez mais ladeira abaixo, no sentido de separação, de divisão. E quando eu vejo as separações, quando eu vejo os motivos de separações das igrejas, motivos sociais, mas quando eu vejo motivos também teológicos, coisas que às vezes eu penso, será que Deus está preocupando com isso? Será que Deus está focado nisso, né? Quando eu vejo os motivos que permitem a igreja, os pastores e pastoras, líderes pensarem diferente uns dos outros, isso é bom pensar diferente, até um certo ponto. Mas quando a minha diferença ela começa a me separar do meu irmão em Cristo, eu tenho que rever se a minha diferença não está sendo o centro do meu coração, em vez de Jesus ser o centro do meu coração. Eu lembro de uma conferência de liderança que eu participei, que se chama Summit, de um dos palestrantes lá, ele dizendo assim: a sua diferença, seja diferente, valorize a sua diferença. Só não deixe a sua diferença te separar de quem você ama, de quem caminha contigo. Quando eu olho para o nosso mapa cristão, existem igrejas, pastores, profetas para cada lado da sociedade.
pastores, líderes, profetas, igrejas com as suas ideologias, com as suas pautas, que na minha visão, pelo que eu vejo, muitas das vezes estão dividindo a igreja mais do que unindo. E sabe o que eu percebo? Que às vezes até dentro das igrejas locais, nós precisamos estar sempre atento a isso, entendeu, pessoal? Até dentro das nossas igrejas locais. Eu falei no âmbito aqui brasileiro, no âmbito global de igreja, mas até dentro de nós, no nosso meio, nós precisamos ficar bem atento para não permitir a tendência da separação tomar os nossos corações, seja por qual motivo for. O que importa é a gente andar junto, unido em Cristo. Porque eu percebo que a comunhão está sob ameaça da igreja brasileira. Eu percebo que em muitos lugares a comunhão está sob ameaça. Os púlpitos que antes eram exclusivos para pregar o evangelho e falar do que eu estou falando aqui, tem virado lugar de propagar pautas ideológicas e muitas das vezes dizer para os próprios membros da igreja: é desse jeito, é nessa linha que a gente está seguindo, é nessa direção que a gente está seguindo. Se você ficar bem aqui, fica com a gente nessa postura, não pense diferente, tem que ser desse jeito. E eu fico pensando se realmente isso é uma igreja. Eu fico pensando, sabe, Sérgio? Porque nós precisamos entender algumas coisas que eu vou falar aqui sobre realmente ser igreja. A comunhão está sob ameaça no povo cristão. E Jesus foi muito enfático quando ele disse que nós precisamos ser unidos. Nós não podemos dar lugar ao nosso meio em assuntos que na nossa mente pode ser que a gente está promovendo justiça na sociedade, mas está dividindo a igreja. E de forma sutil, eu penso assim, qualquer coisa que contribui mais para nos separar do que para nos unir, nós temos que refletir, repensar e questionar. Nós estamos vivendo um tempo dessa comunhão sob ameaça, que, querendo ou não, até dentro das nossas igrejas locais, vocês podem concordar ou discordar, mas é uma realidade. Até dentro das nossas igrejas locais, nós estamos escolhendo quem senta na nossa mesa ou não. E na mesa de Jesus é diferente. Na mesa de Jesus a gente não escolhe quem senta com a gente, é Ele que escolhe. Na mesa de Jesus, é Ele que escolhe o meu irmão. Às vezes nós fazemos, do templo um local que eu escolho com quem eu assento. Eu não estou dizendo que a gente vai se dar bem com todo mundo, que a gente vai gostar de todo mundo, isso é utopia, Mas eu estou dizendo sobre amar. E como diz o texto, o que se depender de nós, teremos paz com todas as pessoas. Não depende da gente. Mas o que depender de mim... Agora, pensou se todo ser humano, Fabrício, é utopia? Talvez. Mas já pensou se todo ser humano vivesse esse texto, se esforçando para viver em paz uns com os outros? Porque, como eu disse, na minha mesa eu escolho com quem eu sentarei. Na mesa de Cristo eu não escolho meu irmão, é Ele que escolhe para mim. Cabe ou não eu sentar com Jesus ou não, ou sentar ou não com as pessoas, comungar ou não com essas pessoas. Porque eu percebo que na mesa de Cristo a comunhão não está sob ameaça. Eu já contei uma vez aqui um caso muito interessante. Eu tinha umas desavenças com uma pessoa, e um belo dia, dentre tantos trabalhos que a gente tem na vida, a empresa contratou essa pessoa. E eu olhei de longe e falei, eita, ferro. Quando eu fiquei sabendo que eu ia treinar essa pessoa, ela ia trabalhar durante todos os dias, de 7 a 5 comigo, eu falei, caramba, eu já estava com Jesus ali, sabe? Mas é um desafio, Você andar com quem você tem uma desavença ali, e é desavença de futebol. E eu
como foi importante para mim aquele momento, treinando a minha fé, treinando a minha ideia de sentar no meu carro todo dia, abrir a porta para essa pessoa entrar e eu fechar o carro e ela andar comigo no meu carro. E Deus ministrando sobre a minha vida. Esse carro é uma mesa. Aqui eu coloco quem eu quiser. O dia que ele não for mais meu, tipo assim, o dia que você não quiser ser mais meu, Fabrício, tudo bem. É difícil, não é verdade? Não é um desafio? Eu fico imaginando esse monte de guerra entre as igrejas aí, que estão cada uma degladiando umas às outras, porque você não quero entrar no mérito aqui dos assuntos, né? Embora dá vontade de falar, mas a verdade é que, como será lá no céu, na mesa de Cristo? Como será, né, o encontro? Porque se nós temos uma tendência na sociedade de separação, eu acredito que se a igreja nessa sociedade vive nesse esquema de separação também, ela não vai vencer as guerras que ela pretende vencer, por lutar com ferramentas da terra. E aí o papel da igreja é reconciliar o ser humano com Deus. Mas tá bom, qual é a solução? Talvez alguém pergunta, né? Qual é a solução para essa sociedade que está com a tendência de separação cada vez mais? Pessoas separadas de Deus, igrejas que estão caminhando longe umas das outras, outras perto, mas outras mais longe. Igrejas que muitas vezes estão bem distante, que a gente nem sabe o que acontece no centro dela. Qual que é a solução? Eu acredito, pessoal, que a solução é nós realmente abraçar o ministério da reconciliação e sermos uma igreja reconciliadora, custe o que custar. Vivendo um estilo de vida reconciliador. Reconciliar vem de juntar novamente. Reconciliar significa juntar novamente. Olha, se algo separou, junta novamente. Reconciliar significa unir, tornar amigável, promover paz. E uma igreja reconciliadora, a primeira coisa que ela vai fazer é fazer o que o apóstolo Paulo estava falando com as igrejas dele. Ele estava mandando uma carta aqui para as igrejas de Corinto, para os cristãos de Corinto, para a igreja de Corinto. E ele estava declarando em voz aberta, olhem para o céu. Uma igreja que foca no céu, foca na eternidade. Talvez isso pareça ser muito romântico, mas não é romântico, é uma necessidade de salvação, porque nós precisamos de pregar o evangelho da salvação. Uma igreja que fala sobre o céu, ela é uma igreja que vai trabalhar, ela vai relevar as coisas da terra, as dificuldades e as perseguições, como a igreja de Atos, só para falar do céu, porque essa igreja não se envolve em situações e eventos que promovem divisão. Pelo contrário, ela denuncia o pecado da sociedade, mas ama o pecador de uma forma extraordinária. Inclusive essa igreja, ela fala tanto do céu, ela vive tanto o céu na terra, ela vive tanto essa ideia de viver aqui com a expectativa na habitação celestial, que ela tem a coragem também de denunciar o pecado da própria igreja. Porque acho que é muito fácil a gente olhar para o mundo e falar assim, o mundo está pecando, o mundo está fazendo isso, né? O mundo está desse jeito, né? Mas às vezes, nós, como igreja, de uma forma geral no Brasil, estamos cometendo dentro das nossas instituições religiosas os mesmos pecados dos governos. Fazendo as mesmas coisas. Como diz o famoso pecadinho, furando a fila, né? E aí que eu acho que a gente precisa também ter a coragem de olhar para dentro do nosso meio e olhar e falar assim, onde temos pecado, o que temos feito, o que temos permitido a ameaça da comunhão chegar sobre nós. Eu sempre sou a favor de reflexão, sabe? Sempre sou a favor de a gente sentar e falar como estamos vivendo. Porque uma igreja reconciliadora, ela promove unidade entre os irmãos e irmãs. A igreja reconciliadora, ela promove a unidade da própria igreja. Ela promove a unidade da sociedade. Estava comentando com o Sérgio hoje pela manhã,
que em 2010 eu participei pela primeira vez de uma conferência interdenominacional. Eu sempre tive banda e rodopiava pelas igrejas que não eram metodistas. E eu sempre via as divisões, né? Eu sempre via os... Né? Eu lembro até hoje que a gente foi tocar numa igreja, aí tudo certinho, montamos lá, arrumamos... De repente o pastor da igreja falou assim, e essa banda, de onde que eles são? Eles são da metodista. Não, metodista é um fulano melhorado, né? Comparando a gente com outra religião, com outra denominação, né? E quis tirar a gente lá por causa das nossas roupas e tudo. E aí eu falei, rapaz, olha só. Outras situações, quantas vezes eu sentado no meu trabalho, fazendo lá, levando lá o meu produto para vender, e o cara, qual igreja você é? Sou da Metodista. Ih, vocês estão fora da palavra. Um sentido de humilhação, né? Aí a gente cresce com essa ideia, poxa, essas igrejas separatistas, cada um na sua, né? Um belo dia, Deus me coloca dentro de uma conferência com várias denominações. Eu já preparei argumento, pensei no que eu vou falar lá, o que esse povo vai falar, questionar, né? E eu lá, um pastorzinho novo lá, começando a estudar teologia, com poucos argumentos, né? Não tenho tantos até hoje, né? Mas na época eu tinha menos, né? De repente, quando eu cheguei lá, eu vi uma atmosfera diferente, Dalva. Pastores de denominações que eu nunca vi. Mais ou menos 200, 250 pastores num sítio, passando 3 dias juntos, sem falar um detalhe das suas denominações, sem falar de placa, sem falar de qualquer coisa que gera conflito entre as próprias igrejas. E o que mais me admirou é que só tinha um assunto: salvar vidas. Umas 20 a 30 denominações reunidas no mesmo lugar, só falando de salvar vidas, estratégias para salvar a humanidade, planejamento para salvar, todo mundo de joelho orando para salvar. Eu falei, gente, eu nunca imaginei, existe salvação para nós unirmos e andarmos juntos com irmãos de outra esfera. Jesus estava lá pregando, de repente chega lá os intrigueiros perto dele, Senhor, tem gente falando o seu nome aí, ó, fazendo coisa no seu nome aí, ó, você vai deixar? Aí Jesus fala, deixa que eles fazem, nós estamos aqui, não é? Essa conferência mexeu muito comigo, que eu comecei a acreditar nesse projeto de sermos uma igreja reconciliadora, e agora eu trago para a nossa igreja aqui também, de nós trabalharmos essa ideia de sermos uma igreja reconciliadora, contribuir para uma sociedade que a cada vez mais está se separando. E aqui vai algumas características da igreja reconciliadora. Ela perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Jesus, lembra? Senhor, perdoa eles porque eles não sabem mesmo. Porque estão longe, separados de Deus. Não têm uma direção espiritual. Então eles vão fazer coisas loucas no mundo e contra nós. Segunda característica, uma igreja reconciliadora, essa é boa, hein? Ela ama o próximo, mas ama também quem? Os seus inimigos, e abençoa os que o perseguem. Uma igreja reconciliadora é uma igreja que intercede por todas as pessoas. Uma igreja que intercede por todas as pessoas. Por todas. Imagina todas as pessoas, aquela pessoa que a gente não quer interceder por ela, mas a gente vai orar por ela. E uma igreja reconciliadora, porque ela busca reconciliar o ser humano com Deus, ela submete muitas das vezes a dar a outra face, como o próprio mestre disse. Que difícil, né? Eu viria dar a outra face. Foi por isso que Jesus morreu, gente. Foi por isso que ele morreu, minha gente, para reconciliar o ser humano com Deus. E nós somos essa igreja, esse povo que tem o ministério da reconciliação. E o segredo? Multiplicar a misericórdia sobre a sociedade. Multiplicar a misericórdia. Da mesma forma que Deus tem vindo ao longo dos anos, multiplicando a misericórdia na sociedade, nós precisamos multiplicar a misericórdia.
Porque a igreja reconciliadora, ela aproxima o ser humano de Deus e não o afasta de Deus. Só que não existe reconciliar o ser humano com Deus, aí que o apóstolo Paulo pegou pesado com a gente, sem ser uma nova criatura. Se nós não passarmos por um novo nascimento, sem o novo nascimento em Cristo, é impossível exercer o ministério da reconciliação. Por isso, muitos não estão conseguindo se sentar à mesa com o diferente, ou talvez ainda não nascer, porque talvez ainda não nasceram de novo. E eu vejo a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Tu conheces todas as coisas, né? Sabe de tudo, Nicodemos. Homem bom, mas você precisa nascer de novo. Se a igreja não tem pessoas reconciliadas com um novo nascimento com Deus, certamente ela não conseguirá reconciliar com as pessoas com Deus. E o novo nascimento é o mais importante. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passaram-se as coisas antigas, e isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos entregou o ministério da reconciliação. É o novo nascimento, a nova criação que nós nos tornamos em Cristo, que nos faz trabalhar com muita unção, ousadia, coragem para reconciliar pessoas com Deus. Sem o novo nascimento a gente não consegue reconciliar pessoas com Deus. É a partir do meu novo nascimento, da minha entrega para Jesus, é o famoso aceitar Jesus como Salvador, né? E eu quero concluir dizendo que hoje nós precisamos combater um verdadeiro inimigo. Eu vejo que nós estamos lutando contra a carne e sangue muitas das vezes na sociedade. E a igreja está entrando nessa briga, sabe? O apóstolo Paulo disse que a nossa briga não é contra essas carnes, contra esses sangues que estão sendo derramados, mas contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra o próprio diabo, que muitas das vezes coloca a gente uns contra os outros, fazendo da gente escudo humano e espiritual para não olhar para ele e destruir ele. E aí que eu acredito que nós precisamos combater o verdadeiro inimigo, que a luta da igreja não é contra o próprio ser humano. A maior vitória da igreja, sabe qual que é? Não é estabelecer um governo de poder na terra, onde ela vai reinar e dominar, e fazer tudo ficar bem. A maior vitória da igreja, na minha opinião, eu vejo muitos pastores falando sobre isso também na internet, é resgatar a vida de um pecador para viver eternamente com Deus. E esse é o desafio da igreja. O maior desafio da igreja, dos pastores, líderes, é reconciliar a própria igreja consigo mesmo, para depois reconciliar o ser humano com Jesus. É necessário arrependimento da igreja, amém? É necessário arrependimento nosso, de nos arrepender como os cristãos nessa terra, e estabelecer uma relação de intimidade com Deus, com um novo nascimento, nos comprometemos a religar as pessoas com Deus. E ser uma verdadeira religião, não só de nome, mas uma religião que religa o espírito do ser humano com o espírito de Deus. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. É um grande desafio ser uma igreja reconciliadora, não é verdade? Eu quero finalizar dizendo que uma igreja reconciliadora está sempre com os olhos na eternidade. Ela vive uma fé que transcende a nossa esfera, a nossa terra, vai além do nosso tempo. Por isso essa igreja vive em paz. Mesmo com o mundo não estando em paz. A igreja reconciliadora, ela tem uma única missão: reconciliar o ser humano com Deus. E não ficar dando voltas dentro de si, buscando seus direitos, conhecimento e uma santidade, entre aspas, que não reconcilia o ser humano com Deus. Eu tenho vivido em busca de ser essa igreja reconciliadora. Porque quando nós vivemos com os olhos no céu, nós reconciliamos os humanos com Deus. E eu desejo de coração, pessoal, que nós, imãs, sejamos essa igreja reconciliadora nessa terra, amém? Que nós não entremos nessa tendência de separação
de divisão por causa dos nossos direitos, do nosso jeito de pensar a sociedade, mas que nós possamos manter os nossos olhos lá nos primórdios da igreja, aonde a igreja não era favorecida, mas andava unida, e segundo Atos crescia em todos os aspectos, levando o evangelho a tantos lugares que chegou até hoje para nós aqui. Eu quero convidar você a vir ao altar, se você quer abraçar comigo essa ideia de exercer, onde nós estivermos, o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é para todo cristão. Não é somente para aquele que tem dom, ou para aquele, não é para mim. Música é para alguns, pregação é para outros, mas o ministério da reconciliação é para todos. E eu desejo, motivo, inspiro a nossa igreja a ser essa igreja reconciliadora, que leve reconciliação para um mundo tão separado, e que muitas das vezes acha que está com a razão, está no caminho certo, né? Nós somos a luz e somos o sal dessa terra. Você quer abraçar isso comigo, essa ideia de ser uma igreja reconciliadora? Vem aqui ao altar, eu vou orar por você. Vou orar com você também, porque eu tenho pedido muito a Deus para me renovar a minha paciência, a minha longanimidade. E quando nós estamos com o Senhor, Ele mesmo nos encaminha e nos empodera a viver esse ministério da reconciliação. Vem aqui pegar o seu bastão, né? Quer ser uma igreja reconciliadora? Quer exercer o ministério da reconciliação? Vamos ser uma igreja que fala do céu. Deus dá conta das outras coisas. Nós te adoramos, Deus, e nós te exaltamos nessa noite, ó Pai. Tua misericórdia, ela é muito poderosa sobre nós. E no mundo que nós vemos uma tendência de separação entre os irmãos, entre os humanos, a gente vê também uma tendência de separação entre as próprias igrejas, Pai. Um país como o nosso, que muitas das vezes uma música lançada no meio gospel causa divisão entre os irmãos para todo lado na internet. Às vezes uma palavra pregada que não agrada a um ou outro, nós percebemos uma divisão tão grande entre a própria igreja. Se nós andarmos divididos, Pai, como reconciliaremos a sociedade contigo, Jesus? E nessa noite, refletindo na tua palavra, te peço que o Senhor possa continuar falando comigo e com cada irmão e irmã aqui aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor deseja. Mas continue, Espírito Santo, falando com a gente e nos motivando, inspirando, ó Pai querido, animando, ó Deus, a sermos uma igreja que exerça o ministério da reconciliação nessa sociedade que precisa tanto de reconciliação. Oh, meu Deus, toma-nos nas tuas mãos, Espírito Santo. Toma a nossa igreja ímãs nas tuas mãos, cada irmão e cada irmã, Jesus. Nos ajuda, meu Pai, a sermos, ó Pai querido, uma igreja que abracemos essa ideia de reconciliarmos uns com os outros e reconciliar, Jesus, o perdido com o Senhor, Pai. Sejamos uma igreja de reconciliação, a igreja reconciliadora. Queremos cumprir o nosso papel de reconciliar o ser humano contigo, Deus. E eu abençoo cada vida que veio aqui à frente de Jesus, de uma forma especial, que o Senhor possa dar a eles e elas uma unção diferente nessa noite, uma coragem, Deus, uma ousadia para exercer esse ministério da reconciliação onde estiverem, meu Deus, com
muita confiança em Ti, com muita dependência em Ti, Pai. Nós somos frágeis, pequenos, mas o Senhor, Pai, como foi falado aqui, nos olha como um grande instrumento, um instrumento em potencial para ministrar reconciliação na sociedade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Vai lá e vamos junto nessa, amém? Estamos terminando nosso culto. Você pode ficar de pé. Semana que vem eu quero dizer que semana que vem nós vamos ter um acampamento de jovens e juvenis na nossa igreja. Vai acontecer em Pirinópolis. No final aqui tem aí, alguns dos nossos jovens estão vendendo algumas coisinhas de comer aí de comida, caldo, que está ajudando na organização do acampamento, né? E orem por esse acampamento. A expectativa é alta para que Deus fale com os nossos jovens, com os nossos juvenis. Amém? Oi? Tá. Fechou. Ainda temos algumas vagas, né? E se quiserem participar, procurar a Sueli, né? Para se inscrever. Fechou. Agradecer de púlpito aqui ao Sérgio, a Sueli e a Lúcia, que tiveram a iniciativa de organizar esse acampamento para os jovens, né? E nós precisamos a cada dia mais ser uma igreja que invista nos jovens, nos juvenis, inclusive nas crianças, amém? Obrigado de coração, orem por nós, eu estarei lá com eles, acompanhando eles, amém? Levante sua mão para o alto. Obrigado, Deus, por essa noite, leva-nos em paz diante da tua presença. Obrigado por estar aqui com a gente até agora e falar muito aos nossos corações. Que essa palavra continue vibrando aqui dentro, Deus. E nós queremos, ó Deus, ser esse instrumento do Senhor. Nós queremos ser esses instrumentos que levam, Jesus, uma reconciliação a um povo que tanto precisa. Obrigado por tudo, leva-nos em paz para nossas casas, nos dê uma ótima e poderosa semana na tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Obrigado pela sua presença hoje à noite. Um abraço na pessoa que está do seu lado e fala, foi bom te ter aqui, ó.